Sabe aquela vozinha chata na cabeça? Que fica falando que a gente não é bom o suficiente? Uhum. Ou aquela sensação de que a vida é mais uma corrida para fugir do sofrimento do que para buscar a felicidade mesmo? Nossa, sim. Quem nunca, né? Pois é. E parece que essa autocrítica tá, assim, com o volume no máximo ultimamente. Por que será? É justamente essa voz, esse crítico interno, que não dá trégua, que a gente vai investigar mais a fundo hoje. A nossa base é uma conversa bem legal com a psicóloga Karina Pirro. Ela é especialista em autoconhecimento e trouxe umas ideias ótimas sobre isso. Exato. A ideia aqui é tentar entender melhor de onde vem essa cobrança toda. Quais são os mecanismos, né, psicológicos, talvez até cerebrais, que ficam ali alimentando essa crítica. Isso tudo com base no material da Karina. E o principal, E o principal, claro, tentar achar umas ferramentas práticas que venham da psicologia, da neurociência que ela comenta, para a gente conseguir, quem sabe, um pouquinho mais de paz interna, né? ótima. Então vamos começar por essa busca da perfeição. Parece que a gente tem uma lista mental, nossa, gigante, do tem que. Ah, sim, aquela lista. Tem que ser mais magra, mais produtiva, acordar super cedo, meditar todo dia, ter um sucesso assim estrondoso, um relacionamento de cinema. Só de falar já cansa. É exaustivo. E de onde vem essa sensação de que a gente está sempre devendo, sempre inadequada? Olha, é interessante como a fonte liga isso a uma mudança maior na sociedade, tipo o que alguns chamam de sociedade do cansaço. Sociedade do cansaço? Como assim? A ideia é que, antes, numa sociedade mais hierárquica, os limites eram mais claros, sabe? O que você não podia fazer. Agora, numa sociedade que foca muito no desempenho, a mensagem é meio que você tem que poder tudo. Ah, entendi. Tipo, o céu é o limite, mas se você não chega lá, Exato. A culpa é sua. O fracasso vira uma coisa muito pessoal, esmagadora. Não é mais, o sistema não deixou. É, poxa, eu não fui capaz. e essa pressão interna ainda é turbinada pela comparação, né? Nossa, principalmente online. Aquelas vidas perfeitas. Totalmente. Os heróis digitais. A Karina Perro, na conversa que a gente usou como base, ela até sugere um antídoto para isso. Um banho de realidade. Uhum, adorei essa expressão. Ela traz dados concretos, sabe? Tipo, distribuição de renda no Brasil. A imensa maioria das famílias vive com muito, mas muito menos do que aqueles gurus de 7 dígitos ficam falando por aí. Sim, é outra realidade. Os dados de sedentarismo mostram que, olha, manter uma rotina de exercício é difícil pra caramba pra muita gente. Não é só falta de vontade individual. Exatamente. Ou a questão da obesidade, um desafio de saúde pública global e não só uma falha pessoal. Esses dados ajudam a gente a, calibrar o olhar, né? Calibrar o olhar, gostei. Pra gente conseguir separar o que é inspiração de verdade daquela comparação que só joga a gente pra baixo. A fonte dá um exemplo ótimo da corrida. Ah, eu vi esse. Começar se espelhando em alguém que está um pouco na sua frente, que mostra as dificuldades, é muito mais útil do que se comparar com um maratonista olímpico e já se sentir um fracasso antes de dar o primeiro passo, né? Com certeza, faz todo sentido. Então, a dica prática que fica é: dá uma olhada em quem você segue online. Essas pessoas te inspiram de verdade ou te deixam mais para baixo? Às vezes, um unfollow estratégico, um detox digital pode ajudar muito. Boa. Agora, essa sensação de inadequação, essa crítica, às vezes parece que tá ligada à nossa própria, sei lá, fábrica interna, né? A nossa personalidade. A fonte fala do modelo Big Five, o OCN. Isso, o Ocean. E toca num ponto que me deixa pensando. Alguns estudos sugerem que talvez uns 50% da nossa felicidade percebida possa ter uma base genética. Como é que isso conversa com o crítico interno? Então, o Big Five é um modelo que mapeia 5 grandes dimensões da personalidade: abertura a experiências, conscienciosidade, extroversão, amabilidade e neuroticismo. Para nossa conversa aqui, o neuroticismo é chave. Neuroticismo. O que seria exatamente? É a nossa tendência, digamos, à instabilidade emocional. Mede o quão intensamente a gente sente emoções como ansiedade, raiva, tristeza e também a dificuldade de voltar ao eixo depois de um estresse. Entendi. Então, alguém com neuroticismo mais alto seria mais
vulnerável a essa voz crítica. Tipo, ela fala mais alto. Exatamente. Pessoas com neuroticismo mais alto tendem a ver o copo meio vazio com mais frequência, sabe? Podem ficar ruminando mais os erros, ser mais sensíveis a críticas, mesmo as imaginadas. Nossa. E aí, claro, acabam alimentando um crítico interno mais severo. Aquela sensação de nunca tá bom, preciso fazer mais, melhor, pode ser muito presente. É como se o volume dessa voz já viesse um pouco mais alto de fábrica, digamos assim. Entendi. E aí que entra outra ideia que a fonte traz, baseada na Carol Dweck, né? A diferença entre mindset fixo e de crescimento. Isso, fundamental. O fixo seria tipo, eu sou assim mesmo, sou muito ansiosa, muito crítica, não tenho o que fazer. É quase ver o neuroticismo alto como uma sentença, né? Exato. O mindset fixo te prende. Você acha que suas características são pedra, imutáveis. Já o mindset de crescimento é acreditar que a gente pode sim desenvolver habilidades, mudar padrões. Tipo, em vez de eu sou crítica, pensar, eu estou me sentindo crítica agora, mas posso aprender a lidar com isso. Perfeito. Ou ainda não consigo lidar bem com essa ansiedade, mas estou buscando ferramentas, posso melhorar. E a neurociência apoia isso, né? Com a neuroplasticidade, nosso cérebro muda com a prática, com a experiência. Ou seja, conhecer a tendência, o neuroticismo, por exemplo, é importante, é autoconhecimento. Sim. Mas acreditar que dá para mudar, mindset de crescimento, é o que abre a porta para a gente fazer alguma coisa a respeito. Precisamente, conhecer não é sentenciar, é ponto de partida. Ok. Então a gente tem essa pressão de fora, que não é muito realista, talvez uma tendência interna de sentir as coisas com mais intensidade, como o neuroticismo, e a crença de que a gente pode ou não mudar, o mindset. Se a gente acredita que pode, quais as ferramentas? O que a fonte, inspirada na Karina Pirrot, sugere para começar a lidar com essa voz crítica que parece ligar sozinha? Uma ideia central é aprender a observar os pensamentos sem se colar neles, sem se fundir. A fonte usa uma metáfora ótima, a do trem do pensamento. Trem do pensamento, como funciona? Imagina que os pensamentos negativos tipo eu sou um fracasso, ninguém gosta de mim, são trens passando na estação da sua mente. O que a gente costuma fazer? Embarca no primeiro que aparece. Exato. A gente entra no vagão, se identifica totalmente com a mensagem. Sou um fracasso mesmo. E viaja naquela paisagem horrível da autocrítica. Nossa, faz muito sentido. E como é que a gente consegue ficar ali na plataforma, só vendo o trem passar? Especialmente quando ele tá vindo com tudo, fazendo um barulhão. Parece difícil na hora H. É treino. É prática, com certeza. Uma técnica que a fonte sugere é a da mosca na parede. Mosca na parede? Tentar se observar de fora, como se fosse uma mosquinha, ali no canto, olhando a cena. Em vez de pensar, nossa, eu tô péssima, me cobrando demais. Tentar notar, olha lá seu nome se sentindo pressionada de novo, achando que não vai dar conta. Usar a terceira pessoa. Pensar sobre si mesma na terceira pessoa. Tipo, olha a host speaker ali, preocupada. Isso funciona mesmo? Olha, o interessante, e a fonte menciona isso com base em estudos de neurociência, é que usar a terceira pessoa, ele, ela ou o próprio nome, parece que ativa circuitos no cérebro diferentes do eu sou isso. Sério? Sim, parece que ajuda a modular uma rede cerebral chamada rede de modo padrão, ou DNN, Default Mode Network. Essa rede está super ativa quando a gente está divagando, pensando na gente mesmo, no passado, futuro, nas preocupações. Aquela ruminação mental, sabe? Sei bem. Falar ou pensar em terceira pessoa parece criar um certo distanciamento, uma visão mais objetiva. E isso pode diminuir a intensidade dessa ruminação focada no eu que alimenta a autocrítica. A fonte até faz uma menção rápida a pesquisas com psicodélicos só para ilustrar esse mecanismo da DMN. Em estudos clínicos muito controlados, com doses certinhas e acompanhamento rigoroso, alguns pacientes relatam uma sensação de dissolução do eu, sabe? Uma menor identificação com a própria história, justamente quando a atividade dessa DMN diminuir. Mas olha, é importantíssimo reforçar o que a própria fonte alerta. Isso é contexto de pesquisa, super controlado. O uso fora disso, recreativo, é ilegal, é perigoso, tem riscos seríssimos, pode até disparar psicose em quem tem predisposição.
É só um exemplo extremo do mecanismo cerebral. Entendido. É para ilustrar o ponto sobre o cérebro, não para sugerir. De forma alguma. E a ótima notícia é que a gente tem formas seguras, acessíveis, para modular essa rede e cultivar essa observação mais distante. A meditação mindfulness, por exemplo. Ah, meditação. Ela treina justamente isso, observar pensamentos, sensações, sem julgar, sem se agarrar. É uma ferramenta poderosa para diminuir a ruminação e a autocrítica ligadas a essa DMN quando ela está muito ativa. Faz sentido. Essa ideia de observar o eu sem se identificar totalmente. Levanta a questão, mas afinal, o que é esse eu, esse ego? Para a psicologia, como a fonte aborda? A gente ouve falar às vezes em dissolver o ego, mas aqui parece mais sobre entender, né? Gerenciar. Exato. Na visão psicológica que a fonte traz, o ego ou o self não é um vilão para ser destruído. É a nossa construção de identidade. É o conjunto das conclusões que a gente tira sobre nós mesmos, sobre os outros, sobre o mundo, com base no que a gente viveu. Ok. O problema aparece quando essas conclusões são, digamos, meio tortas, sabe? Disfuncionais, generalizadas demais ou baseadas em interpretações distorcidas do passado. Conclusões tortas, disfuncionais. Tipo o quê, por exemplo? A fonte menciona a terapia do esquema, do Jeffrey Young. Ele mapeou alguns desses padrões de conclusões problemáticas, que ele chama de esquemas. Por exemplo, tem o esquema de fracasso. A pessoa acredita lá no fundo que não importa o quanto eu tente, eu vou falhar. Nossa, que pesado. Ou de padrões rígidos e crítica excessiva. Eu preciso ser perfeita em tudo, qualquer errinho é inaceitável. Imagina um motorão para autocrítica, que isso não é. Total. Tem o de desconfiança, abuso. Não dá para confiar nas pessoas, elas sempre vão me magoar. Esses esquemas funcionam como óculos escuros, sabe? Vão colorindo como a gente vê a realidade. E, claro, geram muito sofrimento. E dá para mudar esses esquemas, essas conclusões que parecem tão verdadeiras pra gente? É um processo. Exige tomar consciência deles e um esforço contínuo para desafiá-los. A fonte usa uma analogia que eu achei ótima. É como aprender alemão sendo falante nativo de português. Como assim? No começo, aprender alemão é difícil, né? Você tem que pensar para montar a frase, erra muito, tem que praticar todo santo dia. E mesmo quando você já está falando bem, fluente, se você toma um susto, bate o dedinho na quina da mesa, Ai. o palavrão sai em português. Exato. O padrão antigo, o esquema, ele pode voltar com força em momentos de estresse, de vulnerabilidade. Mudar exige prática consciente, exige ter compaixão consigo mesma nas recaídas e persistir em voltar a praticar o alemão, que é um novo jeito de pensar e agir. Entendi. É um treino constante, então. Constante e com autocompaixão. Essa ideia de desafiar as conclusões antigas me lembrou de outra dificuldade que a fonte comenta: lidar com a incerteza. Parece que às vezes é mais confortável ter uma certeza ruim, tenho certeza que não vou passar na entrevista, do que ficar naquela angústia da dúvida. Por que será que a gente faz isso? A fonte explica que nosso cérebro não gosta muito de incerteza, ele prefere previsibilidade. Então, criar uma certeza, mesmo que seja negativa, dá uma falsa sensação de controle, sabe? Ou de preparo para o pior. Já sei que vai dar errado, então não me frustro tanto. Mas aí a gente acaba agindo com base nisso, né? Exatamente. Esse é o problema. A gente age com base numa hipótese pessimista que muitas vezes é alimentada por aqueles esquemas que a gente falou, tipo de fracasso, e nem dá chance para a realidade mostrar outra coisa. A gente meio que sabota a possibilidade de dar certo. Então, aprender a tolerar a incerteza é parte importante desse processo de desafiar os padrões antigos. Fundamental. Aprender a ficar ali com a dúvida, sem pular para uma conclusão negativa só para aliviar o desconforto, é crucial. Por exemplo, se você tem um esquema de desconfiança e fica na dúvida sobre a intenção de um amigo. Em vez de já concluir, ele tá me sacaneando, você pode usar a dúvida. Opa, tô sentindo desconfiança. Isso tem base em fatos concretos ou é meu padrão antigo falando mais alto de novo? Vou esperar, observar, coletar mais dados antes de decidir. É dar espaço para a realidade, né? E ser mais justo com a outra pessoa também. Exato.
É tolerar o desconforto da incerteza para poder ter uma visão mais clara e justa. É essencial para desafiar os esquemas e permitir que novas experiências, quem sabe mais positivas, possam acontecer na sua vida. Nossa, quanta coisa conectada. Bom, então, recapitulando um pouco essa nossa exploração de hoje, a gente começou vendo como essa pressão por padrões de perfeição, que não são reais e que é super amplificada pela comparação nas redes sociais, acaba alimentando muito a sensação de que a gente nunca é boa o suficiente. Isso. Aí vimos como algumas tendências de personalidade, como o neuroticismo, podem deixar essa voz crítica interna mais alta, mas que a ideia do mindset de crescimento nos lembra que a gente não está fadado a isso, que podemos mudar. Exploramos também umas estratégias bem práticas, como a metáfora do trem do pensamento e a técnica da mosca na parede pensar na terceira pessoa para criar um distanciamento saudável desses pensamentos negativos. E entendemos um pouco da base cerebral disso, né? A modulação daquela rede de modo padrão, a DMN. Uhum. E por fim falamos da importância de identificar e começar a questionar aquelas conclusões antigas e meio disfuncionais que a gente carrega sobre nós mesmos, os tais esquemas. Um processo que, como a gente viu, exige esforço, prática constante e, principalmente, aprender a tolerar a incerteza em vez de correr para uma certeza negativa só para aliviar a angústia. Exato. E o objetivo final, pelo que a gente extraiu da fonte, não é tipo apagar o crítico interno ou o eu com uma borracha mágica. Longe disso. É mais sobre entender como ele funciona, reconhecer os gatilhos, os padrões e aí sim desenvolver ferramentas para lidar com ele de um jeito mais consciente e talvez mais gentil consigo mesma, com mais autocompaixão. Perfeito. E vale reforçar, isso é uma jornada, né? Não é um interruptor que a gente liga e pronto. Mudar padrões de pensamento, de emoção que estão com a gente há anos, leva tempo. Exige paciência, exige celebrar os pequenos passos. Não é sobre ser perfeita na jornada, é sobre continuar caminhando e construir uma relação interna mais saudável. Ótimo fechamento. E para deixar uma pulguinha atrás da orelha, uma reflexão final inspirada em tudo isso que a gente conversou. Já que a nossa mente é tão rápida em tirar conclusões para nos proteger, muitas vezes baseadas lá no passado, que conclusão antiga sobre si ou sobre o mundo, talvez uma daquelas que hoje parece uma verdade absoluta escrita em pedra, você poderia se permitir questionar gentilmente essa semana? Sem pressão nenhuma para mudar, sabe? Só por curiosidade mesmo. Colocar um ponto de interrogação ali onde talvez sempre tenha tido um ponto final. Que novas janelas, que novas perspectivas poderiam surgir só desse pequeno exercício de questionamento? Fica aí a reflexão.